Quem tem a Bíblia vai abrir em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Êxodo, segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Já apareceu ali, ó. Êxodo 4, 22. Você que está em casa, pega a Bíblia aí para me acompanhar. Êxodo 4, 22. Dirás a Faraó, aliás, repita comigo: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusardes deixá-lo ir, eu te matarei. Ou, se recusar de deixar ir, fala assim: matarei o teu filho, o teu primogênito. Senhor Deus, fala mesmo conosco. De novo eu oro para o Senhor repreender todo tipo de incredulidade, andação, impedimento. Vai embora do nosso meio. Anjos do Senhor Jesus se acampem aqui. É a minha oração. Faz essa noite uma noite de salvação, de cura, de alegria e de libertação. Pode sentar no seu lugar. Sabe, irmãos, nessa altura aqui dos acontecimentos, e agora eu quero a tua atenção, Moisés já havia passado 40 anos no deserto. Deus já havia aparecido para ele lá no meio da sarça ardente. Deus já havia ordenado que ele fosse até Faraó. Em princípio ele resistiu, mas depois quase que na marra ele vai até Faraó. Então depois de 40 anos ele se apresenta diante de Faraó com uma mensagem de Deus. Vamos lembrar, irmãos, que o Egito era a capital do império mais poderoso do mundo antigo. Tão poderoso que as esculturas do Egito estão lá até hoje. Quando você olha as pirâmides do Egito, feitas de pedras de toneladas e toneladas, sem equipamento, sem guindaste, coisa de 4.000 anos atrás, elas estão lá. É um dos monumentos mais impressionantes que existe no planeta Terra, são as pirâmides do Egito. Então o rei Faraó, ele era poderosíssimo, rei do maior império da época, do império mais forte e mais poderoso. E agora Moisés, naquele momento, ele não era mais o príncipe que havia fugido 40 anos antes. Agora Moisés era um simples pastor de ovelhas, ao lado do seu irmão Arão, tá? Que era a boca de Moisés. Porque incrível, irmãos, Moisés era pesado de boca. Dá a entender a Bíblia que Moisés era gago, que ele tinha dificuldade de oratória. E Deus falou para Moisés: leva Arão teu irmão, porque ele será a tua boca. E Moisés tinha o cajado, aquele cajado milagroso, que diante do Senhor, lá no monte, virou uma serpente. Depois ele pega pelo rabo da serpente, aquela serpente torna a virar um cajado, aquele cajado poderoso, o cajado dos milagres. E ele se apresenta diante de Faraó e fala assim: olha, Deus falando, né? Deus fala assim: olha, estou aqui para dizer que Israel, que era a nação de Israel, 430 anos antes, toda a casa de Jacó subiu para o Egito, cerca de 430 anos antes. No começo eram só 70 pessoas, mas eles se multiplicaram na terra do Egito. Em princípio, quando eles foram para o Egito, eles foram bem-vindos, porque eles eram da família de José, que era o governador do Egito. Mas José morreu, aquele faraó que era amigo de Israel também morreu. Aí vieram outros faraós e escravizaram o povo de Israel. E o povo de Israel ficou 430 anos escravo. Agora Deus levanta Moisés. E agora Moisés se apresenta diante de Faraó, depois de ter tido encontro com o Senhor no monte. E o Senhor falou assim para Faraó: olha, Israel, esse povo escravo aí, é o meu primogênito. Traduzindo, de todas as nações da terra, é o povo que é o meu povo. Então deixa aí meu povo. Se você não deixar aí meu povo, eu vou matar o teu primogênito também.
Que palavra, irmãos, uma palavra já de ameaça de cara. Bom, o faraó falou: mas quem que é você? Você é um pastor de ovelhas? Você é um cara da roça, do campo, do deserto? Vem aqui dizer o que eu tenho que fazer? Ele que era um dos homens mais poderosos do mundo. Aí começou uma guerra entre Arão com o seu cajado, Moisés com o seu cajado, e os magos de Faraó. Moisés, aí começam os milagres, começam as pragas. Primeira praga foi: as águas do rio Nilo foram transformadas em sangue. Só que os magos do Egito, com as suas mágicas, também transformaram a água do Nilo em sangue. Quer dizer, não era só um poder temporal, era um poder de potestade, era um poder espiritual também, porque eles repetiram o mesmo milagre. Repetiram o mesmo milagre. Os magos do Egito também transformaram as águas em sangue. Depois de transformar as águas em sangue, então veio a praga das rãs. Milhões de rãs, bilhões de rãs. Mas os magos do Egito também repetiram a praga das rãs. Talvez você não saiba, irmão, o que é milhares de rãs. Eu morei na várzea do Rio Pinheiros, em São Paulo, e não havia avenida marginal, e onde a avenida marginal era uma extensão da várzea. Quando tinha inundação, inundava o Rio Pinheiros e inundava a várzea também. E eu me lembro que no verão tinha o tempo da eclosão das rãs e dos sapos, e eles saíam aos milhares. Eu lembro disso. Até a vila que era do lado era chamada Vila do Sapo. Não sei se você já morou no sítio, na roça, já viu uma explosão de rãs ou de sapos, mas existe. Lá no Egito veio uma explosão de rãs. Terceira praga, a praga dos piolhos, que os magos do Egito também repetiram: praga de piolho. Eu não sei quem já teve a experiência de ter piolho. Quase toda criança passou pela praga do piolho, não é verdade? Eu tinha costume antigamente de brincar com as crianças da igreja. Eu falava: vem aqui, eu vou pegar piolho agora. Eu cheguei a pegar piolho da tua cabeça? Muitas vezes. Vem aqui que eu vou pegar piolho. Um dia eu abri a cabeça de uma moça, irmãos, ela era meia loirinha, estava lotado de piolho. E um detalhe: a criança é loira, o piolho é loiro também, ele tem parte com o diabo. Se a pessoa é preta, o piolho é preto. Tinha um monte de piolho, tudo assim, ó. Eu falei: meu Deus, quem que é a mãe dessa criança? Tem misericórdia, Jesus. Ela estava coalhada de piolho e de lêndia, tudo piolho loirinho, com aquelas perninhas. E todas essas pragas vieram sobre o povo do Egito, não vieram sobre o povo de Israel, só sobre o povo do Egito. Depois vem a praga das moscas. Meu Deus do céu, mosca para tudo quanto é lado. E hoje, por acaso, eu estou com um mosquitinho aqui me incomodando, irmão. Vocês estão percebendo que ele está aqui, ó. Mas está repreendido, praga do Egito. Sai daqui. Depois da praga dos mosquitos, veio a peste nos animais. Morreu o gado, morreu os camelos, morreram também os cavalos. Praga nos animais, uma praga em cima da outra. E o faraó de coração fechado. E o faraó com o coração fechado. Até aí, os magos do Egito estavam lá repetindo. Mas aí veio a praga da sarna, a praga das úlceras. Todo mundo no Egito ficou com sarna. Eu não sei se você já viu um animal com sarna, eu não sei se você já pegou sarna. É uma coisa horrorosa. E uma outra versão fala hemorroida. Então nós temos aí uma confusão de tradução. Mas vamos imaginar que tenha sido hemorroida, e a Bíblia fala que os magos do Egito não puderam mais ficar diante de Moisés e de Arão, porque eles também pegaram a praga da hemorroida. Irmãos, hemorroida é uma coisa dos infernos. Se você está com raiva de alguém, não fala assim: tomara que você tenha hemorroida, porque hemorroida é uma coisa horrorosa, é muito sofrimento. Ou sarna também, é muito sofrimento. Aí depois veio a peste da chuva de pedras. Choveu pedra em toda a terra do Egito, acabou com toda a plantação, como nunca houvera chovido antes. Depois veio a praga do gafanhoto. Também os gafanhotos vieram arrasando com a lavoura do Egito. E o faraó de coração endurecido, a nação já estava de joelhos, mas o faraó com o coração endurecido.
depois veio a praga das trevas. Dizem os estudiosos que a escuridão era tão grande que como que se dava para pregar com as mãos as trevas, de tão densa que era a escuridão, a 9ª praga, até que chegou, meus irmãos, a 10ª praga. Sabe qual foi a 10ª praga? A morte de todo primogênito do Egito, todo filho mais velho, tanto dos animais como de cada família do Egito, desde aquele camponês mais simples, aquele que fazia parte da classe dos comerciantes, aquele que fazia parte da nobreza de Faraó e até o próprio Faraó. Todo filho mais velho morreu. O anjo da morte passou sobre a terra do Egito, e todo primogênito dos animais também. A vaca tinha tido 3 crias, a primeira cria que ela teve, que já era um bezerrão, morreu também. Todo primogênito das ovelhas morreu também. Foi uma noite de ai, uma noite de dor, mas lá na casa dos filhos de Israel não aconteceu nada, porque Deus deu uma ordem, que naquela noite eles entrassem dentro de casa, fechassem a porta, matassem um cordeiro, não quebrasse nenhum osso desse cordeiro, matasse um cordeiro, pegasse do sangue desse cordeiro e passasse no batente da porta, passasse na janela da casa, no batente da casa, na porta da casa. A casa de cada israelita tinha a marca do sangue do cordeiro ou de um cabrito, e Deus ordenou que ele fosse descarnado e que fosse assado, que não fosse cozido, e ficassem prontos para viajar. Era para estarem todos vestidos naquela noite. Também o Senhor ordenou uma semana antes que na casa dos israelitas não se consumisse pão com fermento, somente pão sem fermento, a massa sem fermento. Por quê? Porque a massa sem fermento, segundo a palavra de Deus, teria que ser durante uma semana, ser comido aquele pão sem fermento. E a massa sem fermento é como se fosse é um pão que parece parece uma pizza, mais ou menos, tá certo? É aquela massa crocante, não, sem fermento. Por quê? Porque o fermento tem uma figuração. O fermento representa a corrupção. O fermento representa a levedura na Bíblia, ela representa a impureza. Então não era para ter fermento na casa durante uma semana antes, e nem naquela noite fatídica em que os israelitas ficaram em pé, e eles comeram pão sem fermento naquela noite, comeram a carne do cordeiro assada. Enquanto eles estavam fazendo aquela refeição, se ouviu os gritos nas casas. Gente, eu hoje tive no local de morte, que era aguardada, mas a morte, realmente o homem não foi feito para morrer, porque nós não nos conformamos com a morte, mas era uma morte prevista, então a gente se consola, porque já era prevista. Agora imagina vocês, repentinamente, uma morte que é de repente, uma morte que é por acidente, uma morte como hoje nós estamos vivendo essa realidade sanitária, uma morte não esperada. Lá no Egito, numa noite só, houve um morticídio geral, e pânico, e dor, e gritaria, e desespero, e angústia, e o povo de Israel em pé, todo mundo em pé, comendo aquele pão da pressa, o pão da pressa, pão sem fermento. Também o Senhor ordenou que eles fizessem a massa do pão da pressa. E agora, todos digam glória a Deus. E agora, irmãos, Faraó se coloca de joelhos, e eles vão até Faraó, e Faraó fala assim: sumam daqui, pode ir embora. Aí os israelitas foram na casa dos egípcios pedir ouro e prata, e o desespero deles era tão grande para que o povo de Israel fosse embora, que eles deram ouro e prata para os israelitas, para que eles fossem mais rápido, porque eles entendiam que todas aquelas pragas eram por causa daquele povo, e porque o rei Faraó havia endurecido o coração. Então eu não vou entrar aqui no endereço bíblico, me perdoe quem está em casa, porque eu estou olhando o relógio, e eu tenho horário para terminar esse culto, mas eu gostaria, tá certo, de ter tempo para ir em todos os endereços bíblicos, mas o que eu estou colocando para vocês aqui é o que está na palavra. Os egípcios pediram para que eles desaparecessem. Cadê o glória a Deus? E o povo de Israel foi libertado, e saíram do Egito com ouro, prata,
saíram com os seus rebanhos, saíram com os seus animais. Dá a entender que outros que eram escravos do Egito, mas que não eram israelitas, foram junto. Uma multidão de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Nós sabemos também, irmãos, que quando eles se depararam com o Mar Vermelho, Deus colocou uma coluna de fogo na retaguarda do acampamento de Israel. E os egípcios não puderam vir para tentar recapturá-los, porque deu um arrependimento no faraó, e ele resolveu recapturar o povo de Israel. Mas uma coluna de fogo ficou entre o exército de faraó e entre o povo de Israel. E agora Moisés toca nas águas do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abre. E todo Israel com a sua prata, com o seu ouro, todo Israel com os seus animais, com os seus rebanhos, as suas crianças, os seus idosos, passaram com os pés enxutos por dentro do Mar Vermelho. E quando o último israelita saiu lá do outro lado, os egípcios pegaram fé e entraram também. Os soldados de Faraó entraram no Mar Vermelho, para dentro do Mar Vermelho alcançar também o outro lado da margem, para recapturar aquele povo que saiu da terra de Gósen. Só que a Bíblia diz que quando o exército de Faraó estava lá no meio do Mar Vermelho, a comporta que segurava um lado do mar e a comporta que segurava o outro lado do mar, Deus fez com que aquela comporta se rompesse, e os soldados de Faraó morreram afogados. Houve uma grande mortandade, um grande morticídio entre os egípcios, e o povo de Israel se viu livre. E agora nós vamos sim para o capítulo 13, e eu quero que você abra a tua Bíblia aí no capítulo 13 de Êxodo. Capítulo de número 13 de Êxodo. Capítulo 13 de Êxodo. Eu quero que apareça a letra aí, ok? Então falou o Senhor a Moisés dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir a madre entre os filhos de Israel, dos homens e dos animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Olha que coisa incrível, irmãos. Agora Deus já está instituindo, já está inculcando no povo de Israel aquilo que houver acontecido há pouco tempo, e eu quero que você saiba que Deus é um Deus de memória. Fala assim comigo: Deus é um Deus de memória. Mais uma vez, Deus é um Deus de memória. E agora Moisés começa a dar instruções para que ele não se esquecessem do que havia acontecido no Egito, do livramento que eles haviam tido no Egito. Versículo de número 2 novamente: santifica-me todo primogênito, o que abre toda a madre entre os filhos de Israel, dos homens e dos animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saísse do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. O pão levedado era o pão que não era fermentado, tá certo? No mês de Abibe vós saís, e acontecerá que quando te houver metido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou seus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esse culto nesse mês. A festa sendo estabelecida. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pão asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando saí do Egito. Ou seja, é para falar para o teu filho. Você vai falar para os seus filhos: por que estamos comendo pão sem fermento? É para lembrar a saída do Egito. Quantos pais nós temos aqui? Pais e mães, levante as mãos. Você sabia que Deus ordena que você anuncie para os seus filhos a obra que Ele fez na tua vida? Você que está em casa, que é pai, que é mãe, você sabia que Deus ordena que você fale para os seus filhos a obra que Deus fez na sua vida? Moisés aqui está falando com o povo de Israel: olha, essa festa dos pães sem fermento é para você lembrar os seus filhos que lá no Egito eles ficaram uma semana sem comer pão com fermento, só pão sem fermento, e no dia da saída do Egito eles estavam comendo pão sem fermento, e o pão sem fermento significa santidade. Fala comigo: o pão sem fermento significa santidade.
Olha, estou chamando vocês para tomar Santa Ceia hoje. Estou chamando vocês para se colocar diante do altar. E que vocês venham, porque hoje, quem que é a nossa Páscoa? O Cordeiro foi imolado lá na terra do Egito. Hoje nós temos Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E somos chamados para nos assentarmos à mesa e comermos o pão, e que estejamos sem fermento. O que significa estar sem fermento? Sem fermento significa ter propósito de santificação, ter propósito de ter uma vida correta, ter propósito de ter uma vida separada, ter propósito de ter uma vida consagrada. É isso, irmãos. Ter propósito de ter uma vida de comunhão com o Senhor. Nós não podemos tomar a Santa Ceia irresponsavelmente, como se come qualquer coisa. Se você está irresponsável na tua conduta espiritual, eu peço para você não tomar a ceia, porque você vai causar problema para você mesmo. O apóstolo Paulo falou que quem come e bebe desse corpo e desse cálice indignamente, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem, porque tomaram a ceia do Senhor indignamente. Então hoje é dia de lembrança. Moisés, em Êxodo 13, começou a falar para o povo ter lembrança do que Deus havia feito. Nós que estamos aqui hoje, aleluia, nós somos um Cordeiro Pascual, o nome dele é Jesus Cristo. Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu quero saber quem foi libertado do império das trevas aí. Ele te libertou do império das trevas. É interessante que alguns aqui querem endemoniados literalmente. Claro que todos nós estávamos em trevas e fomos perdoados e transformados por Jesus, mas fica muito mais evidente naquela pessoa que era endemoniada, que você vê ela manifestando o demônio. E nós temos alguns aqui que foram muito endemoniados. Que coisa linda, o demônio foi embora, acabou o poder do demônio, acabou a força do Egito, acabou a força do faraó. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo te lavou, te purificou, e já faz muitos anos que você toma a ceia para relembrar que você foi tirada e você foi tirado da mão do império das trevas. Colossenses 1,13, ele te libertou, o maligno teve que sair, o maligno foi embora, o Espírito Santo encheu o teu coração, a paz de Deus encheu o teu coração, e ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele te transportou para a vida na igreja, ele te transportou para uma vida de louvor, para uma vida de adoração, ele te transportou para uma vida de paz, de segurança, ele te transportou para uma vida de autoridade espiritual, de poder da oração. Que maravilha que ele fez, e ele diz que é para nós lembrarmos, e não é para esquecermos o que ele fez. Agora você vai abrir em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, olha que interessante, 1 Coríntios, capítulo 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E eu paro aqui, tem fermento levedando a massa aí de uma maneira errada? Tem mentira aí? Está tendo mentira aí? Está tendo ódio aí? Está tendo deslealdade aí? Você que é casado, está tendo deslealdade, para não falar adultério? Está tendo prostituição? Está tendo vício secreto? Está tendo vício secreto? Será que tem fermento aí levedando a massa? Como é que está o teu coração? A gente vai tomar ceia agora, irmãos. Ô gente, vamos fazer um propósito. Senhor, eu quero tomar ceia em verdade. Vou falar de novo para ver se tem um amém melhor. Eu quero tomar a ceia, Senhor, em verdade, reconhecendo as minhas fraquezas. Então nós vamos ter oportunidade daqui a pouco de pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoe, por favor, me lava com o sangue de Cristo. Ô filha que está aqui, você está sendo verdadeira com seus pais? Ô filho que está aqui, você está sendo verdadeiro com seus pais? Ô esposa que está aqui, você está sendo verdadeira com o teu marido? Ô marido que está aqui, você está sendo verdadeiro com a tua esposa? No teu ambiente de trabalho, como é que está a tua conduta? No teu relacionamento com seus familiares, com seus parentes, no relacionamento com as pessoas da igreja? O que é que se conversa lá na tua casa na hora do almoço e na hora da janta?
Há pais que perderam seus filhos, irmãos, porque o lugar sagrado da comida virou um lugar de murmuração contra a igreja, contra a liderança da igreja. Aí o filho disse assim: para que eu vou na igreja se meu pai fica aqui falando mal da igreja? Fermento que leveda a massa. Fermento, irmão, a Bíblia fala que é para tirar o fermento fora, viu? Aliás, onde você vê um ambiente de fermentação, eu te dou um conselho: sai fora. Fala, para mim não serve. Tenha posição. Eu sou pastor já há muitos anos, irmão, já vi o fermento fermentando na minha frente, nunca deu certo. E aqueles que fogem do fermento, sabe o que eu vejo acontecer na vida deles? Eu vejo Deus abençoá-los. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Limpai-vos o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo nossa Páscoa, fala comigo, Cristo nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Fala assim: pelo que façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Agora somente eu, já por carta vos tenho escrito, que não vos, alguma coisa foi diferente, hein? Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal ainda nem comais. Porque eu tenho eu que julgar também os que estão lá de fora? Não julgais os que estão de dentro? Deus julga os que estão de fora. Tirai dentre vós, porém, esse iníquo. Então Paulo está falando aqui, se for o caso de você não conviver com quem é devasso, com quem é avarento, com quem é roubador, você teria que sair do mundo. Nós convivemos com essas pessoas no nosso dia a dia. Agora, aquele que se diz irmão e está tendo esse tipo de conduta, não é para você andar com ele, é tipo para tirar esse fermento. O apóstolo João diz lá na sua carta: olha, aquele que vem ter convosco e não traz essa doutrina, não vos assenteis com ele à mesa, nem o saudeis pelo caminho. Mas está se referindo, irmão, àquela pessoa que está se dizendo irmão, mas a conduta é totalmente reprovável. Quem está entendendo aí? Não é para sentar com ele na mesa, não é nem para saudar pelo caminho, é para lançar fora o fermento. O fermento comprometedor, o fermento da corrupção. É para participar da festa sem fermento. Quem está entendendo aí? Cadê o glória a Deus? Vamos voltar para Êxodo 13. Voltando para Êxodo 13. Todos digam glória a Deus. Olha lá, versículo 11. Não, versículo 14. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte dizendo: o que é isso? Dir-lhe-ás, com referência, irmãos, a essa separação de não comer pão fermentado: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não o deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. Olha só, fala assim: e será por sinal na tua mão e por frontrais aos teus olhos, porque o Senhor nos tirou com mão forte. Então era para colocar na sua testa, era para falar da lei do Senhor. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6. De novo, o cuidado com a lei do Senhor, a partir do versículo 4, Deuteronômio 6, 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Fala comigo: estarão no teu coração.
Então, o judeu, irmãos, o judeu ortodoxo religioso até hoje, ele com tiras de couro, ele prende uma caixinha com a lei do Senhor no coração, até hoje. Se você olhar nas festas de Israel, eles estão lá, com uma caixinha, preso por tiras de couro, aqui no coração. Tem outra caixinha aqui na testa. Procura lá, judeu religioso, judeu tradicional no Google, e puxa as fotos. Você vai ver a caixinha na testa, porque Deus falou que era para inculcar a lei do Senhor na sua mente. Era para falar da lei do Senhor. Era para ter a lei do Senhor na sua mão. Memória, fala comigo, memória. Fala assim, Deus chama a atenção para nós termos memória. Fala mais forte, para nós não esquecermos. Hoje é noite de Santa Ceia, e o pastor está aqui, falando a mesma coisa, que a lei do Senhor entre na nossa mente, nos nossos olhos, nas nossas mãos, no nosso coração. Vamos lá, de novo, versículo 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As intimarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Todos digam glória a Deus. Que coisa maravilhosa, ó. É para pôr na cachola. Lamentavelmente, irmãos, hoje o que está na cachola de todo mundo é o smartphone. O Senhor tem a misericórdia de todos nós, mas a recomendação aqui é: põe a palavra na tua mente, põe a palavra no teu coração, coloca a palavra na tua boca. Olha, na tua mão é no agir, na tua boca é no falar. Aleluia, todos digam glória a Deus. Entre os seus olhos é no seu pensar. E é para fazer o quê? É para lembrar que o Senhor fez uma obra lá no Egito.